Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 33º domingo do tempo comum do ano C. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, no capítulo 21, versículos de 5 até o 19, que nos diz assim: Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos nas prisões. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Amados irmãos e irmãs, vamos lá para o início. Jesus está olhando, Jesus está próximo ali ao templo lá de Jerusalém e algumas pessoas começavam a observar as belezas do templo, né? As suas pedras preciosas e tudo aí vai. E aí Jesus observa o seguinte: vocês admiram essas coisas? Jesus observa que aquele povo está olhando as belezas arquitetônicas, exteriores, e aí Jesus automaticamente chega e diz: vai acontecer um momento em que tudo isso aqui vai ser destruído. Inclusive, é esse versículo que muitos estudiosos utilizam para, de fato, dizer que o Evangelho de Lucas foi terminado seu escrito ali por volta do ano 80 depois de Cristo, porque o Templo de Jerusalém já havia sido destruído nessa época. O que acontece? A gente vai vendo o povo aqui meio iludido, né? Chama atenção as belezas, aquele povo olhando assim para o alto, observando as coisas, fica meio que encantado com as coisas, mas no final das contas, muita coisa passava, né, que as pessoas não observavam. Na verdade, inclusive essa destruição do templo simboliza todas as estruturas humanas que, infelizmente, vão ter que cair. Porque tentam estar acima do próprio Deus. O poder, a riqueza, o prestígio, inclusive religioso, né? E muito mais importante do que tudo isso está o coração perseverante, a busca pela santidade, a busca pela conversão. E quantas vezes a gente também está ali, olhando somente as grandes riquezas, os grandes poderes, e esquecemos daquilo que então é essencial. No versículo 7 continua, alguém pergunta: Mestre, quando vai acontecer tudo isso e qual vai ser então o sinal? Né? E aí o que acontece? Para entender tudo isso, ou seja, essa destruição do Templo de Jerusalém, quando é que isso vai acontecer, a gente também pode estender o Evangelho agora para uma visão do final dos tempos. Quando é que o Senhor voltará? Quando é que entenderemos que é o final dos tempos? Aí Jesus começa a responder, né? Muita gente vai dizer que está do meu lado, quando na verdade não vai estar. Muitas pessoas vão dizer que o tempo está próximo, mas não é para seguir esse povo. Vai ter guerra, vai ter problemas, vai ter revolução, mas tenham calma, porque ainda não é o fim. Aí depois Jesus ainda continua: um vai se levantar contra o outro, um país atacará o outro, é terremoto, um monte de situação, vocês vão ser perseguidos, tudo isso vai acontecendo, até mesmo contendas familiares, tudo isso vai acontecer, mas tenham calma. O que Jesus pede é que permaneçamos firmes.
Muita gente pega esse evangelho e tenta comparar ele com situações atuais. Acontece um terremoto, tá vendo? A palavra fala, nós chegando perto do final dos tempos. Muita gente vê uma situação de alguém dentro da família brigando com a outra, tá vendo? Tá na Bíblia. Mas o propósito desse texto não é necessariamente ficar tentando dizer a você quando é que o mundo acaba ou deixa de acabar. Na verdade, o propósito desse texto é dizer o seguinte: é preciso permanecer com fé mesmo em meio às crises. Jesus não promete aqui não ter guerras, não ter doenças, não ter perseguições. Ele diz que vai ter. Mas ele promete que estará aqui. Ele promete que estará conosco. A espiritualidade cristã não retira o caos do mundo. O caos continua acontecendo. Mas ela nos ensina a atravessar o caos com confiança em Deus. Essa presença sempre viva e atuante. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo aqui que a perseguição que vai acontecer, ela não é um castigo. Sabe? Não é um castigo que a gente acaba tendo na vida, porque muita gente naquele tempo tinha essa visão. Mas, na verdade, ela é uma oportunidade de testemunhar o nome de Deus. Por isso que é o próprio Deus que vai nos dizer como se defender pela ação do Espírito Santo. Porque é quando mais formos perseguidos, quando formos levados aos tribunais, poderemos ter chance de dizer ao povo qual é a razão da nossa fé. E muitas vezes, gente, em tempos de medo, a gente também começa a olhar tantos faróis, né? A gente tenta ver um político, começa a escutar um líder, vamos usar as expressões de hoje, uma influência digital. E parece que a gente vai colocando esse povo tudo na frente de Cristo, sendo que é Cristo quem pode nos nortear, não são as pessoas. Tomemos cuidado para não tirar Jesus do centro e se enganar por outras pessoas. Só quem nos salva é Deus. Não são essas outras questões aí, não. É preciso ter uma fé lúcida, que não se ilude com qualquer questão, né? Que não permite se manipular e não deixa cair diante dos desesperos. E aí, por fim, o texto diz assim: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, né? A gente ganha a vida, amados irmãos e irmãs, quando um dia encontraremos Jesus no céu. E só consegue chegar no céu quem permanece firme. Eu poderia defender então a seguinte tese para encerrar minha reflexão: a perseverança é uma forma de amor. Porque eu amo tanto a Deus, mas tanto, que eu sei que sua palavra é verdadeira e que aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Eu amo tanto a Deus que eu sei que eu vou crer até o final de que a última palavra sempre é dele. Eu amo tanto que eu sei que tudo pode estar ruindo, tudo pode estar acabando, mas eu não desisto, porque eu sei em quem pus a minha confiança. Da mesma forma como eu falo isso para o povo há 2000 anos atrás, isso vale também para a gente hoje. Que nós possamos entender que para chegar no céu, precisamos permanecer firmes até o fim. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.